Em seu livro Cura pela Palavra, o autor Marcelo Aguiar nos leva a muitas reflexões sobre o sono espiritual. O sono físico, por exemplo, é uma bênção, mas o sono espiritual pode nos deixar totalmente desapercebidos da realidade espiritual que nos cerca. O texto de Efésios, capítulo 5, de 13 a 16, o apóstolo Paulo vai nos exortar e vai nos levar a pelo menos 3 posturas. A postura de despertar, a postura de levantar-se e a postura de sermos iluminados por Cristo. Observe que nesses verbos, 2 ações partem e falam para nós: despertar e levantar. E uma ação vem de Cristo para nós, sermos iluminados por Ele. A palavra de Deus nos mostra homens e mulheres que, por causa de um descuido, de um sono espiritual ou uma falta de vigilância, eles tiveram a sua vida totalmente comprometida. Nos dias atuais, em meio a uma geração tão conturbada, no meio de tantos perigos que nos rondam, no meio de tantas realidades, das mais diversas possíveis, como nós estamos? Será que nós estamos na postura de quem dorme, na postura de quem está inerte? Ou estamos sendo os cristãos, os filhos, as filhas, os discípulos queridos, seguidores de Jesus, que têm sido iluminados por Ele e temos refletido a sua glória, temos caminhado de fé em fé, de glória em glória, tendo a luz de Cristo brilhando em nós e através de nós. Na palavra de Deus, por exemplo, o nosso querido autor Marcelo Aguiar compartilha conosco em seu livro algumas pessoas, algumas personagens que, por causa do sono, o sono que é o sono espiritual, tiveram a sua vida em grande perigo. Por exemplo, Sansão dormiu e sabemos que foi traído por Dalila, uma oportunidade que fez com que esse grande homem de Deus, ou esse homem de Deus, o mais forte do mundo, fosse preso pelos seus inimigos. Um sono que não fez ele perceber a realidade espiritual ao seu redor. Segundo Juízes 16, de 16 a 22. Sulamita dormiu e acabou perdendo a oportunidade de abrir a porta para o seu amado. E quando ela finalmente foi até a porta para abrir, ele já não estava mais lá. Um tipo de sono que perde a oportunidade de perceber quando o amado da nossa alma, o Senhor Jesus, está batendo a porta do nosso coração. Nós, eu e você, seus filhos e suas filhas, para que tenhamos uma comunhão mais íntima com Ele. Também vemos Císera, um comandante de um exército, que foi morto pela mulher de Ébel, o queneu, quando o general voltava da batalha. E exatamente aí Jael veio de mansinho e tirou-lhe a vida com uma estaca, cravando na sua cabeça enquanto dormia. Muitas vezes nós estamos ainda em um sono, no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra de Deus. Como estava Eutico naquela reunião em que o apóstolo Paulo ministrava, mesmo naquele lugar, no meio do culto, despencou de uma janela do 3º andar e graças àqueles que estavam ali, os membros da igreja, levantaram-no morto, levaram até o apóstolo e por estar em um lugar de vida, um lugar que tinha uma atmosfera de milagres, ele pôde ser ressuscitado. Será que eu e você, mesmo estando na casa do Senhor, em um lugar de palavra, em uma atmosfera de vida, em uma atmosfera de milagres, o sono espiritual tem nos roubado ao ponto de nós não conseguirmos ficar nem mesmo atentos àquilo que o Senhor está nos falando? A palavra de Efésios 5, 13 e 16 continua sendo cada dia mais viva para mim e para você. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Graças a Deus que naquele dia Paulo estava ali e Eutico pôde ter a sua vida restituída. Não somente a sua vida física,
mas creio que também há oportunidade de continuar como um discípulo de Jesus servindo. Nos dias atuais, nós precisamos nos erguer, levantarmos-nos dentro da casa do Senhor, reassumirmos a nossa posição, não somente dentro da casa do Senhor, mas também fora dela, como discípulos ressuscitados, iluminados de qualquer tipo de sono, de qualquer tipo de morte que possamos estar. Muitos outros exemplos nós vamos ter na palavra do Senhor sobre personagens que dormiram e tiveram o sono como um fator que lhes roubou muitas bênçãos e lhes roubou a presença do Senhor. Nós sabemos, por exemplo, que Jonas, o profeta, com uma grande missão dada por Deus, dormiu naquele barco, dormiu naquele navio, e quando acordou, o barco estava a ponto de afundar-se por causa da desobediência de Jonas. E ele foi levado direto para a goela do grande peixe, e ali ele pôde clamar a Deus, acordar, despertar de toda a rota que ele estava tomando. O que falar mais, por exemplo, das 10 virgens? As 10 virgens que dormiam e as suas lâmpadas se apagavam. 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. As imprudentes não tinham com que acender as suas lâmpadas. Sabe por quê? Porque o sono da alma não nos deixa muitas vezes perceber os sinais ou os sintomas que identificam a frieza espiritual. Sim, o sono espiritual, ele é como uma frieza. As palavras do Senhor Jesus é que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu e você precisamos observar que tipos de sintomas podem estar aparecendo em nós ou através de nós, que sinalizam esse sono que nos deixa totalmente paralisados. Desperta tu que dormes, tenha vigilância com os sintomas, esteja observando. Hoje em dia, enquanto gravamos esse vídeo, sabemos que estamos acometidos do cenário mundial do coronavírus. E quantos são os sintomas? Quantas são as manifestações? Da mesma forma, na nossa vida espiritual, temos que estar atentas para sinais como acomodação, satisfação com o que somos, sem procurarmos mudar, sem procurarmos entregar para Deus áreas da nossa vida que precisam ser podadas e também precisam ser trabalhadas por Deus. Outras vezes o sintoma vai ser uma ausência de desejo de melhorar e crescer. A ausência do desejo de ser mais e mais parecido com Jesus em áreas da nossa vida. Podemos estar aí com um acúmulo de poeira espiritual em nossas vidas. E com isso a perda do primeiro amor vai trazendo para nós a falta da alegria da salvação. O salmista Davi orou no Salmo 51. Restitui-me a alegria da salvação. Renova dentro de mim um espírito reto. Quando nós despertamos, a alegria da salvação é restituída em nós. Quando nós despertamos, nós voltamos a ter prazer nas coisas do Senhor, nas coisas do nosso Deus. Quando nós despertamos, o primeiro amor volta, o entusiasmo volta e nós continuamos a amar não somente o Senhor, mas também as coisas dele, o lugar da sua casa, os assuntos do reino e também a obra que ele nos chamou para fazer. O sono é o prenúncio da morte. O sono físico é uma bênção, mas o sono espiritual pode nos trazer muitos malefícios. Levanta-te dentre os mortos, é a segunda ação. Nós precisamos nos levantar, porque esse sono espiritual nos coloca muitas vezes próximo ou ao lado daqueles que já são defuntos espirituais. E uma espécie de acomodação, uma espécie de inércia que leva muitas pessoas a ficarem na mesma situação daqueles que nunca tiveram uma experiência com Cristo. O apóstolo Paulo está falando aqui para uma igreja que já possuía uma experiência com Deus, mas ele também está dizendo: levantem-se de entre os mortos. Hoje em dia vivemos em meio a uma sociedade
e até mesmo uma sociedade ou comunidade eclesiástica, podemos dizer assim, que tem vivido um evangelho da comodidade, um evangelho da inatividade, da falta de frutificação. E o nosso irmão em Cristo, Marcelo, no seu livro Cura pela Palavra, nos diz que nós precisamos retornar a ter o amor, o ardor pela presença do Senhor. E quando nós nos despertarmos e nos santificarmos, os milagres e maravilhas de Deus serão uma rotina na nossa vida. E não viveremos mais como mortos, porque o nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Sejam em dias de pandemia ou sejam em dias vindouros, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos ilumina. Ei, o Senhor quer iluminar a tua vida, quer iluminar você aonde você está. Não importa o estado, Jesus quer dissipar as nossas trevas, Ele quer nos esclarecer, Ele quer nos iluminar, Ele quer desembaçar da nossa visão espiritual tudo aquilo que está conturbado. Se nós ficarmos mergulhados nesse estado de frieza, nesse estado de sono, nós não iremos perceber o cuidado de Deus para conosco, o agir de Deus em nós e através de nós. Deixe Cristo te mostrar as coisas pela perspectiva dele. Acorde para ele, acorde para a sua obra. Deus nos fala para despertarmos através de muitas maneiras, através das suas escrituras, da palavra, parando, ouvindo a sua voz, meditando, escrevendo os segredos que Ele tem revelado para mim e para você. Esses tempos eu tenho ouvido o Senhor e tenho escrito aqueles segredos que Ele tem sussurrado no meu coração. E assim Ele vai nos iluminando e vai nos esclarecendo. Algumas vezes o Senhor vai permitir situações como um acidente, como doenças, como dificuldades, como um tempo de escassez, um tempo de perda e muitas outras circunstâncias para nos iluminar, para nos esclarecer. Mas o principal é que o Senhor te diz hoje: desperte hoje do seu sono. Eu quero te iluminar. Eu quero te mostrar as coisas pela minha perspectiva, porque eu ainda tenho muito para você. Não é hora de dormir. Reflita nessas perguntas. O que você entende então por esse sono? Você está vivendo um momento de frieza espiritual? Se está, descreva esse momento, fale com Deus. Quais seriam as maneiras de despertar desse sono? Que Deus abençoe você, que você tenha um tempo de despertar, levantar e ser iluminado por Cristo.